Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Terça-feira, 23 de junho, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. A audiência pública discute ações para a melhoria da infraestrutura na região da Velha. Prefeitura inicia processo de contratação de vigilantes para escolas e creches de Blumenau. Frozen é aberto para visitação com exposição sobre a Oktoberfest. Museu Fritz Miller reabre nesta quinta-feira com nova proposta de visitação. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Uma intensa massa de ar polar avança sobre Santa Catarina e provoca uma onda de frio em Blumenau a partir de amanhã. O tempo segue firme e ensolarado, mas com queda acentuada nas temperaturas. Os termômetros devem marcar entre 6 e 8 graus pela manhã, com máxima que não passa dos 18 graus. Na quinta-feira, o frio se intensifica ainda mais. O amanhecer será gelado, com mínimas entre 4 e 6 graus, e ainda a possibilidade de geada fraca em áreas de vales e regiões mais afastadas da área urbana. Ao longo do dia o sol aparece e a máxima fica próxima de 19 graus. Já na sexta-feira o dia começa com nevoeiro e frio, mas o sol retorna durante a manhã, mantendo o tempo estável. No sábado, a circulação marítima muda o cenário. O céu fica encoberto, com chance de chuva fraca, e as temperaturas sobem um pouco, com máximas acima de 20 graus. A Prefeitura de Blumenau inicia amanhã o processo de escolha dos profissionais que vão substituir os vigilantes armados nas escolas e creches. A seleção segue até sexta-feira, com a contratação temporária de 250 agentes com salário bruto de R$ 3.500. Os primeiros chamados são candidatos aprovados em processo seletivo de 2025. Se necessário, novas vagas serão abertas por chamada pública. A previsão é que os profissionais comecem a atuar na segunda-feira, dia 29. A Prefeitura informou que fará remanejamentos para garantir a segurança durante o período de transição. E uma empresa de Rio do Sul apresentou a melhor proposta para assumir de forma emergencial a zeladoria e limpeza das escolas e creches aqui do município. O contrato substitui o serviço atual, que se encerra nesta sexta-feira, após a empresa responsável ficar impedida de firmar novos acordos com o município. O valor ofertado é de cerca de R$ 5 milhões, abaixo do teto previsto no edital e aproximadamente R$ 500 mil menor que a segunda colocada. O contrato de 6 meses prevê a atuação de quase 500 trabalhadores em mais de 100 unidades de educação do município. A documentação ainda passa por análise jurídica final, mas a expectativa da Prefeitura é concluir o processo ainda nesta semana. E a Câmara de Blumenau promoveu uma audiência pública itinerante para ouvir moradores e comerciantes da Grande Velha sobre problemas de mobilidade urbana. O encontro reuniu vereadores e técnicos da Prefeitura para discutir alternativas como novas ligações viárias, implantação de binários e ajustes no tráfego da região. As principais reivindicações envolvem congestionamentos, impacto do canteiro central da Rua José Reuter
e dificuldades no transporte escolar e coletivo. As demandas apresentadas serão formalizadas e encaminhadas ao Executivo Municipal para avaliação. O governo do estado lança amanhã o edital de licitação para a construção da Via Mar, a nova rodovia que vai ligar Florianópolis a Joinville em trajeto alternativo à BR-101. Uma cerimônia será realizada em Itajaí para marcar esse lançamento. O projeto será executado por meio de parceria público-privada e prevê 145 quilômetros de estrada. O edital de amanhã trata do lote 4, que liga Navegantes a Brusque. Olá Jorge, olá amigos, vamos com mais um quadro Animais da Cidade e quero dizer aí com muita satisfação aos nossos telespectadores, que como advogado, agora também faço parte da Comissão de Direito dos Animais da nossa OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção aqui de Blumenau. E aí a importância de nós estarmos ali com outros colegas advogados, não só debatendo as leis, pessoal, porque eu tenho dito, as leis nós temos em excesso até. Porque tem lei para tudo e é uma coisa até que você vê a sobreposição, inclusive, delas, porque hoje, evidentemente, a própria questão dos animais virou um mote muito forte politicamente, Não que esteja aí numa questão de errado ou certo, mas é evidente que tem algumas pessoas que só querem aparecer buscando votos em relação à causa, Na prática, pouco fazem. Então, eu deposito muita esperança nesta comissão, da qual agora eu faço parte também, objetivando que a gente possa vir mais ao encontro da comunidade. Que a gente possa, enquanto advogados, trazer à comunidade questões muito claras em relação às leis que já existem e como praticá-las na prática, literalmente. Até aqui num pequeno pleonasmo, mas de fato, que a comunidade possa ver essas leis realmente acontecerem. Como é que ela faz para ter acesso realmente a essas situações, seja na hora de denunciar, seja na hora de ter um benefício, seja na hora de poder ter uma assistência médica ao seu animal de estimação, porque a verdade, pessoal, é que o poder público carece de várias respostas, A verdade é essa, a gente vê muito pouco das ações em prol da comunidade em si e dos seus animais, e aí eu falo da comunidade, daquelas pessoas principalmente oriundas de baixa renda que não tem outra forma de poder cuidar do seu animal com a devida assistência médica veterinária. Essa pessoa já tem dificuldade para si, o que é uma realidade muito clara, de muitas famílias do nosso país. Por mais amor que ela tenha, como é que ela vai cuidar do seu animalzinho de estimação? Mas penso que também cabe a essa comissão pressionar o poder público, chamar o poder público para que tome a sua responsabilidade e faça também cumprir as leis. Enfim, acho que isso é muito importante. Estou me envolvendo com essa comissão justamente em intuito desta linha de raciocínio, do meu histórico de vida e agora também como advogado, podendo aí exercer o meu papel que é tão importante e relevante nessa sociedade. Então, junto dos meus pares, que a gente possa aí realmente ter bons rendimentos no nosso trabalho e fazer mais esta comissão importante na OAB também se fazer presente na sociedade em prol, evidentemente, dela própria. Tá certo, pessoal? É isso então. Um grande abraço a todos. Até a próxima semana. Eliomar Russi, o Mazinho, participa todas as terças-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas para uma melhor convivência com o seu animal de estimação. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda. O pagamento está marcado para o dia 30 de junho e contempla quase 9 milhões e 600 mil contribuintes em todo o país, com 16 bilhões a pagar. É o maior lote já pago em benefícios. A consulta pode ser feita no site oficial ou no aplicativo da Receita Federal. O Frozen está de portas abertas para uma exposição gratuita que resgata a história da Oktoberfest Blumenau. O público pode conferir fotos, cartazes, canecos e outros itens de edições passadas da festa, além de um espaço dedicado à realeza. O Frozen também conta com venda de cervejas artesanais e funcionamento ampliado, inclusive aos finais de semana e feriados.
O local reabriu nesta segunda-feira e as visitações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã e 5:30 da tarde. Aos finais de semana e feriados, a visita é das 10 da manhã às 4 da tarde. Muito boa noite, Jorge. Aquele abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega. Prazer novamente estar com todos vocês. Jorge, hoje à noite, daqui a pouco, inclusive, 8 horas, começa o jogo do Criciúma pela Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, porque a gente tá envolvido todo mundo com a Copa do Mundo, mas séries B, C e D do Campeonato Brasileiro estão rolando, só tá parada a Série A. E a gente tá vivendo na Série B exatamente a 14ª rodada. O Criciúma entra em campo hoje à noite contra o América Mineiro, que é o lanterna, né? Tem a obrigação de ganhar o Criciúma, o América que é o lanterna e bem lanterna, né? O Criciúma vencendo volta ao G6 do Campeonato Brasileiro da Série B. O Criciúma tem 21 pontos. O América, para o telespectador ter uma ideia, é o 20º com apenas 6 pontos. O CRB, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 16. Então tá muito mal o América nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Os demais times aqui do estado, domingo, o Avaí venceu o Cuiabá na ressacada, pelo placar de 1-0. E tivemos também o jogo envolvendo agora, né? O Criciúma, né? Pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí, nesse momento, é exatamente o 18º. Tem 13 pontos ganhos somente o Avaí na Série B do Brasileirão. E lembrando também, né, Jorge, que a gente está acompanhando a Série B do Campeonato Catarinense, né? Tem a Série D do Campeonato Brasileiro, onde o Beck tem um jogo importantíssimo no sábado, jogo de volta no Complexo Esportivo do SESI contra a equipe de Juí, né? Empatou o primeiro jogo em 1-1 e agora tem o jogo de volta sábado aqui no Complexo Esportivo do SESI. O Beck volta a campo amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, jogando no SESI, pela Série B do Campeonato Catarinense, né? Se fosse o brasileiro, né? Enfrentando a equipe do Caravaggio. Até o Metropolitano vai torcer pro Beck nesse jogo, né? Porque se o Beck ganha, vai assumir novamente a liderança e o Caravaggio fica estacionado ali com 21 pontos ganhos, mantém o Metropolitano na terceira colocação. Nesse momento lidera o Hercílio Luz com 23. O Beck e o Metropolitano tem 22, mas o Beck com um jogo a menos e o Caravaggio 21 pontos ganhos. Jorge, nós conversamos essa manhã no Jornal da Rádio 106 com o secretário de Manutenção Urbana, o Josiel Junques, e toda aquela questão da iluminação no estádio do SESI está a cargo da pasta dele, que é a pasta de manutenção urbana. E ele deu prazo de 45 dias para que se comece os trabalhos de reforma completa ali daquela estrutura do complexo do SESI do estádio, no que diz respeito à iluminação. Então, muito possivelmente, terminando Série B do Campeonato Catarinense, terminando Série D do Brasileiro, antes da Copa Santa Catarina, se é que algum blumenauense que vai disputar, ali então é que deve ser instalada toda a iluminação do complexo esportivo do SESI. Vamos acompanhar, né? E a gente vai ficar cobrando, mas num primeiro momento, em entrevista concedida esta manhã, na Rádio 106, o secretário falou em 45 dias para começar a instalar uma obra de aproximadamente R$1.300.000. Jorge, grande abraço a você e a todos os telespectadores da TV Galega. A seguir, vamos falar sobre a reabertura do Museu Fritz Miller, que vai acontecer nesta quinta-feira. Voltamos já. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa: estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza. Tradição que atravessa gerações. Na churrascaria Tiffensee, tradição e sabor
caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas, 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tífice, o sabor que atravessa gerações. De Cave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 boxes, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu converso com a Betânia Ginter. Vamos falar sobre a reabertura do Museu Fritz Miller, agora como Casa Fritz Miller, que vai reabrir na próxima quinta-feira às 9 horas da manhã. Obrigado, Betânia, pela participação. Betânia, o que representa reabrir o Museu Fritz Miller agora com uma nova, um novo momento, né, como Casa Fritz Miller? Na realidade, para a cidade, a gente está muito feliz em poder dizer, assim, com a boca cheia, que o Fritz está voltando para casa, né? Durante algum tempo esse museu esteve fechado. Na verdade, o museu está completando 90 anos de história, né? E dentro dessa história dos 90 anos, cada época entendia Fritz Miller de um jeito, cada época entendia a história natural, a ciência de um jeito. E agora, como ele permaneceu fechado muito tempo, a gente viu uma oportunidade de reposicionamento. Então, o que representa isso para Blumenau é que Blumenau recebe, agora nesse momento, um museu que ele não é um museu contemplativo para chegar lá e olhar as peças e ok. É um museu de iniciação científica, um museu de alfabetização. Então, o que representa para a cidade é que a gente está recebendo um aparelho educativo, um aparelho cultural, um aparelho turístico que está alinhado com o que é a tendência em todo o mundo, né? Que é o turismo de experiência, a cocriação, no caso. É uma nova proposta de visitação, se é que a gente pode resumir desta forma, né? E o que muda para o público que for visitar a Casa Fritz Miller a partir da próxima quinta-feira? Não, a ideia é que ele passe de um museu onde você, de forma passiva, veja as peças, para ser um museu de interação mesmo. Nós vamos ter agora, nessa nova configuração, a Casa do Pensamento, que é um lugar, a casa principal, que era a casa do Fritz Miller. Além da questão da história, a gente vai ter muitas provocações científicas para fazer com que as pessoas parem para pensar em coisas simples do dia a dia que elas talvez nunca pararam para pensar antes, né? E que a gente, na realidade, faz ciência o tempo todo. Né? E aí, até para poder despertar, a gente fala das crianças, eu acho que as crianças vai ser um mundo mágico para eles, o que vai ter lá exposto, o que vai estar, digamos assim, para eles poderem explorar, mas eu acho que no final das contas é para todos os públicos, porque para o adulto poder ser provocado a certas reflexões, isso vai mudar a nossa. O objetivo é que a pessoa vá visitar a Casa Fritz Miller e que saia mudado de alguma forma, que possa ver o mundo de outra forma. A gente está, então, explorando o Fritz Miller não como figura histórica, mas como método de pesquisa, como ensinar para as pessoas de que forma ele observava o mundo, de que forma ele via as coisas em volta. Então, a gente pode dizer que é uma visitação em diferentes núcleos. Daquele espaço todo, desde a chegada, desde a entrada, até diretamente na exposição de algo do Fritz Miller. Então, na verdade, o museu ou a proposta museal
contemporânea, ela prevê que a parte mais importante da casa Fritz Miller é o jardim. A gente está falando do Fritz, Sim. um naturalista que andava descalço, que se perdia no meio do mato por dias e nem lembrava que tinha casa, porque ele observava e fazia os experimentos e as anotações dele. Então, na verdade, a ideia é que o visitante ele possa experimentar um pouco, pelas provocações que eu falei, as provocações científicas, possa experimentar um pouquinho desse olhar de Fritz Miller para as coisas da natureza. Então, no jardim, que nós vamos chamar de laboratório vivo, a ideia é que a pessoa vai ter placas de uma visita autoguiada e, claro, as mediações, né, quando estiver junto com a pessoa que está acompanhando, mas que ela possa, por exemplo, tem um desafio, parece uma coisa boba, mas a partir do momento que você está mergulhado nesse universo, como eu falei, a ideia é mudar um pouquinho alguma coisa dentro da pessoa. Então, o desafio é, observe uma formiga durante 1 minuto. É uma coisa parece que boba, mas a partir do momento que você para e é provocado a observar uma formiga 1 minuto, e tem as perguntas, né? Ela vai no mesmo caminho que todas as outras? O que acontece quando uma formiga se perde? O que ela está carregando? O que ela está carregando? Ela come ou ela carrega para algum lugar? Então são coisas básicas e óbvias do dia a dia que talvez a gente nunca parou para pensar. A mesma coisa a borboleta, a mesma coisa, nós temos lá uma estação de decomposição, onde tem uma árvore que está morrendo. E aí dentro dessa árvore que está morrendo, você pode ver a árvore morrendo, ou você pode ver a vida se transformando lá dentro por meio dos micro-organismos. Ou dentro da bromélia, que tem uma lagoinha dentro da bromélia e cheia de micro-organismos também. Então essas oportunidades no laboratório vivo, no jardim, o visitante vai poder ter. E dentro da casa, na casa do pensamento, também provocações e atividades interativas para que possa interagir com o conteúdo da casa, né? O museu passou por um amplo processo de revitalização, né? Quais foram os principais cuidados durante essa revitalização, né, para garantir todo aquele espaço e também os avanços nesse trabalho? Era um local muito antigo, era um local que estava muito prejudicado, essa revitalização já foi muito prolongada, inclusive por causa disso, né? Na realidade, a gente entende que o museu em si ele tem 90 anos, desde 1936. José Ferreira da Silva foi quem desapropriou o local e fez o museu em 1936. Mas antes disso, ele foi casa de alguém, antes disso ele foi escola, antes disso ele passou por várias configurações, vamos dizer, né? Fritz Miller, quando comprou a casa, ela já era de alguém. E aí o Fritz próprio fez uma reforma. Então, na verdade, assim, a casa é de 1860 e bolinhas, né, em alguma coisa. E enquanto que ela está sendo museu, várias reformas foram feitas, várias intervenções foram feitas, mas conforme o que na época se achava importante. Uma necessidade de momento. Isso, né? Só que assim, hoje a gente olha para o Fritz, olha para a construção, eu acho que na verdade a gente como sociedade talvez tenha amadurecido certas coisas. Então hoje a gente percebe que quanto mais perto do original, melhor. Que numa época em que talvez a casa ela era uma casa velha, não era uma casa antiga, existe uma diferença, né? Então assim, isso aqui está muito velho, vamos fazer diferente. Isso aqui vamos mudar, vamos modernizar. Então essa reforma que aconteceu, eu não vou dizer pela primeira vez, mas quase podia dizer pela primeira vez, que foi uma reforma séria. Foi trocado telhado, foi trocada a parte elétrica, não foi só pintado por cima para ficar bonito, sabe? A casa recebeu aquele carinho que ela estava necessitando depois de tanto tempo. E aí agora, como museu, a gente recebe ela zeradinha para os próximos 90 anos. Barrote, a parte do telhado, a parte das vigas, tá assim, ela tá zeradinha. E de que forma, né, a Casa Fritz Miller vai ajudar a sociedade a entender melhor a importância de Fritz Miller para a ciência, para a nossa região? Essa pergunta, ela ao mesmo tempo que ela é difícil de responder, ela é uma pergunta que digamos assim, é um fluxo que vai ser um fluxo normal do acontecimento. Por quê? Quando a gente conhece alguma coisa, a gente tem uma capacidade melhor de entender ela. Sim. E se a gente entende, a gente passa a admirar.
E se a gente admira, a gente passa a ter amor. Se a gente tem amor, a gente quer estar lá e a gente quer cuidar. Por isso que eu falo da questão do amadurecimento. A gente, como sociedade, amadureceu e a gente quer repassar isso também para a população que vai lá visitar e que vai entender esse olhar do Fritz para a natureza, e que a ideia é que a gente realmente desperte nas pessoas que, por exemplo, esteja em casa e passe uma abelha e ela possa olhar para aquela abelha com esse olhar de compreensão, parece uma coisa boba, uma coisa pequena, mas a expectativa que a gente tem é de realmente fazer uma mudança de um paradigma, e por isso a gente chama de alfabetização científica. Interessantíssimo, né? Quinta-feira, às 9 horas da manhã, abertura da Casa Fritz Miller. Quem é convidado a participar? Todos convidados. Na realidade, a abertura, ela normalmente é aquela coisa um pouco mais institucional, com discursos, né? Estão todos bem-vindos para participar também. Logo depois desse cerimonial, então, a casa estará aberta à visitação, quem quiser conhecer em primeira mão antes de todo mundo. Quinta-feira, 9 horas. Mas a partir de quinta-feira, ela fica aberta então para o público, entrada gratuita. A gente vai mais para frente trabalhar atividades também para a comunidade, oficinas, enfim. Isso tudo vai entrar, vamos dizer, no nosso cronograma, né? Então, a partir de quinta-feira, começa, né? E a visitação vai ser de terça a sexta, das 10 até as 4 da tarde, e no sábado, das 9 às 13 horas. A ideia é que a gente expanda mais pra frente, mas vamos começar começando, né? No começo, aí sábado, então, quem não pode vir durante a semana tá super bem-vindo a vir conhecer. Bom, a abertura da Casa Fritz Miller marca também a programação do Junho Verde aqui no município de Blumenau, né? Qual é a importância dessa conexão com a agenda ambiental? Na realidade, o Fritz Miller é o patrono, né, do meio ambiente em Blumenau. Então, na realidade, eu penso que foi um alinhamento dos planetas, porque no dia 17 a casa fez 90 anos, né? A casa não, o museu em si, né? A casa já é um pouco mais antiga. Mas, então a gente quis marcar os 90 anos e era no mês de junho. Então acaba que a gente coroa o Junho Verde com essa ação de 90 anos, com essa reabertura, porque realmente Blumenau está recebendo de volta a casa do Fritz Miller, a casa do Fritz, né? A gente vai ter uma próxima etapa agora no segundo semestre, que é no outro prédio, na outra construção que tem. Ali a gente vai montar como se fosse um museu do museu, que lá vai ser o Museu de Ecologia, porque quem é blumenauense sabe, e que acho que todo mundo visitou o Museu do Fritz pelo menos uma vez na vida, ali tinha os animais taxidermizados, tinha outros animais dentro de potes com álcool, né? Sei lá, mas eu acho que é álcool. Essa parte técnica aí eu não sei dizer. Mas isso tudo, né? Os artefatos indígenas, as pedras, enfim, as borboletas. Borboletas a gente vai ter na casa principal. Mas as outras peças de acervo, elas vão ter um espaço próprio, com uma expografia própria, contando esses 90 anos de história. Essa é a segunda etapa, a segunda parte. Então, nesse momento é a Casa do Pensamento e o Laboratório Vivo. Mais para frente a gente vai ter, então, o Museu de Ecologia também. Betânia Ginter, curadora da Casa Fritz Miller, muito obrigado pela participação. Estamos à disposição e a gente espera vocês lá. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.